Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o sacerdote Eli. Deus o repreendeu de uma forma muito dura e tudo aquilo se cumpriu. O sacerdote Eli aparece na Bíblia, no livro de Samuel, e não sabemos como ele apareceu. Anteriormente, o sacerdócio era passado de pai para filho, o filho mais velho. Havia duas famílias de sacerdotes, descendentes do Eleazar, que era o mais velho, e do Itamar, que era o mais novo. O Eleazar teve como filho Finéias e o Itamar teve outros. Foram sacerdotes, mas em princípio nunca seriam sumo sacerdotes. E os descendentes do Finéias deveriam sempre o filho mais velho ser o sumo sacerdote no lugar do pai. E isso entrou pela época aí dos juízes, e depois nós vemos mais para o fim da época dos juízes o Eli, que era um sumo sacerdote da ordem de Itamar. Então não sabemos como isso aconteceu, como houve essa inversão. Mas aí começa uma outra história. O Eli era sumo sacerdote, já estava velho, seus filhos não eram corretos, não andavam no caminho de Deus, se dobravam ao suborno, ao erro, abusavam das mulheres que serviam ali na tenda da congregação, eles tiravam carne do jeito deles, das pessoas que ofertavam. Era uma situação assim deprimente. Criavam um mau testemunho que se espalhou por toda a nação. E aquilo criou um mal-estar, as pessoas se desanimavam de Deus e de levar sacrifícios a Deus por causa disto. O Eli já estava velho e não conseguia controlar os filhos. Em princípio, ele era uma pessoa boa, tanto é que Deus o escolheu para ser o professor do Samuel. Ele cuidou muito bem do Samuel. Eu não sei se o Samuel cuidou melhor ainda dele, mas ele tinha o conhecimento de Deus, porém, ele não praticava. Aí apareceu um homem de Deus. O Samuel já estava lá, já tinha sido consagrado a Deus, entregue ao sacerdote Eli, e apareceu um homem de Deus, um profeta, e começou a profetizar. E o Senhor foi muito duro e lembrou: eu escolhi vocês como uma família consagrada a mim, toda a família de Levi, e dentre a família de Levi, os filhos de Arão. Vocês, sacerdotes, receberam um privilégio muito grande. Todas as ofertas entregues a mim, o Senhor, são dedicadas a vocês. Mas então, por que o sacerdote ali, você e seus filhos, pisam aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei que se fizessem na minha morada? E tu, sacerdote Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordem dos melhores das ofertas do meu povo? Portanto, o Senhor diz: eu tinha dito que você e toda a casa de seu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. E eis que vem dias em que eu cortarei todo do sexo masculino da tua casa, e o que sobrar vai ser humilhado e virá comparecer perante o meu ungido para pedir uma migalha, suscitar um alimento. Tudo isso se cumpriu.
o Abiatar era descendente do Eli. O Eli tinha como filhos Ofni e Finéias, que não valiam nada. O Finéias teve o Icabode, o Icabô e o Aitube. O Aitube teve o Aimeleque. O Aimeleque teve o Abiatar. E o Saul matou o Aimeleque e todos os outros e sobrou somente o Abiatar. O Abiatar correu para Davi para buscar o sustento, que Davi o apoiasse. Davi o recebeu e recebeu com honras e valorizou o Abiatar. Mas depois, com Salomão, o Abiatar foi expulso e toda a dinastia, então, de Itamar se acabou. E ficou só a do Eleazar, que ficou representada pelo Zadok na época de Davi, de onde vieram os saduceus. Zadok, então, era o sacerdote da linhagem do Eleazar, filho de Arão. Nessa situação aqui, o episódio no início do livro de Samuel, nós encontramos o Eli, um homem velho, gordo e já estava cego. Isso tudo é descrito na Bíblia. Ele se acomodou, deixou os filhos fazerem o que eles queriam, pecaram a mais não poder, envergonharam o Senhor, razão pela qual Deus escolheu o Samuel e aguardou que o Samuel crescesse para fazer o juízo contra a casa de Eli. E num dia só, então, Deus matou, através dos filisteus, os 2 filhos do Eli, Ofni e Finéias, e também o próprio Eli, que com 98 anos, quando soube da notícia de a arca ser tomada e o tabernáculo ser queimado, ele caiu da cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu ali. O sumo sacerdote Eli. A palavra se cumpriu. Vamos realçar os erros que Deus viu no Eli. Eles abusavam das ofertas, eles se engordavam, a expressão que Deus usa, eles se engordavam das ofertas que eram consagradas a Deus e desprezavam aquelas ofertas, eles não valorizavam aquilo e levavam de qualquer jeito. E o Eli, especificamente errando, valorizou mais os filhos do que a Deus. Ele tinha que ser duro com os filhos, repreender os filhos, destituir os filhos da função por causa da honra da casa de Deus. Na verdade, havia muitos outros sacerdotes, eles não eram os únicos. Eu vou colocar bem esse assunto. Eli era o sumo sacerdote. Os 2 filhos, Ofni e Finéias, eram sacerdotes como muitos outros, talvez dezenas ou centenas de outros sacerdotes que havia também, seus parentes todos. Mas o Ofni e Finéias seriam possivelmente sucessores do Eli no cargo de sumo sacerdote, e aí Deus não quis. Deus não deixou. A Bíblia diz que Deus queria matar aqueles 2. Isso tudo em 1 Samuel, no capítulo 2, o versículo 25, diz isso. Deus queria matá-los. Eles não prestavam. Apesar disso, Eli os honrava. Muitos outros sacerdotes poderiam ocupar o lugar deles, mas o Eli preservou por causa de serem filhos dele. Quanta gente erra na obra de Deus dessa maneira, para privilegiar seus filhos, passa a mão na cabeça dos filhos e passa de largo pelos pecados dos filhos. Você faz vista grossa e acaba aborrecendo a Deus, porque você passa a mão na cabeça dos filhos. Nós temos que ser fiéis a Deus em primeiro lugar. Os filhos vêm depois, mas primeiro Deus. Entre Deus e os filhos, nós devemos ficar com Deus. E a maioria dos crentes não fica com os filhos. Por causa de seu apego aos filhos, abandona o Senhor. Muita gente está nessa situação. Filhos que levaram pais a se perderem. Por causa dos filhos, os pais querem protegê-los e se afastam de Deus. Esse foi um dos erros que Deus denunciou no sumo sacerdote Eli, honrar os filhos mais do que a Deus.
Minha irmã, você está honrando os filhos mais do que a Deus? Pense nisto. Meu irmão, você que está nessa situação. E agora, para os líderes, você está recebendo do Evangelho, você está engordando com as ofertas e não produzindo o trabalho necessário. Vamos lembrar que todo pagamento, sustento na obra de Deus é tão somente para atender necessidades de pessoas que estão trabalhando. Você não tem o salário como um direito garantido. Quem recebe não tem o que recebe, o salário da obra de Deus, como direito garantido, mas é pelo seu trabalho, vai ter que produzir trabalho. Caso contrário, você vai estar encaixado nessa condenação de estar se engordando com as ofertas suadas dos irmãos, dízimos dos irmãos. Você está se engordando e não trabalhando, não produzindo. Pois é, essa condenação foi dura para o Eli. Duas condenações. Uma é de fazer pouco caso das ofertas e dos dízimos que o povo levava. E a outra era de privilegiar os filhos em primeiro lugar, em detrimento de Deus. Analise a sua vida se você não está incorrendo em algum desses erros para não ser encaixado por Deus na mesma condenação do Eli, que depois se cumpriu. Foi dura e se cumpriu. Cuidado, meu irmão, para não estar debaixo da condenação de Deus. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você que tem recebido muito de Deus, vai ser cobrado. O que você está fazendo com o que Deus está dando para você? Pense nisto.